Boa noite Brasil. E aí, tudo bem? Vocês? Então, hoje é uma live curtinha, né? Como eu comecei falando, eu não vou me estender por muito tempo. É só para explicar algo que eu mencionei lá nos stories. Por que que geralmente acontece na nossa vida as coisas que nós não queremos que aconteçam? É uma pergunta muito forte e é uma pergunta muito importante, né, de se fazer. Poxa vida, por que que é mais fácil acontecer na minha vida aquilo que eu não quero do que acontecer aquilo que eu quero que aconteça? Bom, então vamos tentar entender isso aí. Olha só. Para entender, para explicar direitinho, né, eu quero começar falando o seguinte, sobre a nossa mente. Olha, a nossa mente ela é organizada da seguinte forma, ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente é essa, que a gente tem clareza do que está fazendo. Por exemplo, eu estou aqui agora na frente do celular fazendo uma live, conversando com vocês. Essa é a parte consciente, que eu tenho perfeita clareza do que eu estou fazendo. Enquanto que a mente subconsciente, ela é a parte maior, né, da nossa mente. E é ela que coordena tudo o que acontece. Ela, na verdade, é a responsável por tudo o que nos acontece. E aí, o que é que eu quero explicar com relação à nossa mente subconsciente? Eu quero que você hoje dê muita atenção ao que eu vou lhe dizer. E quero que você dê muita atenção à sua mente subconsciente. Por que você precisa dar essa atenção para ela? Porque quanto mais você entender que ela é responsável por todos os processos que lhe acontecem, mais você vai saber usá-la, certo? Então, vamos falar sobre mente subconsciente, vamos falar também sobre uma coisa que muitas pessoas não acreditam, mas é muito real, que é a lei da atração. E o que seria a lei da atração? Seria o seguinte, eu atraio tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo com que eu me conecto com mais facilidade, eu atraio para mim. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que você precisa cuidar do que você anda pensando, cuidar do que você anda falando, cuidar desses detalhes, porque isso influencia completamente a sua vida. E aí, né, como forma de você levar, assim, ter mais clareza sobre isso, Ivaldo, quer atrair mais dinheiro? Prepara que tem método para isso, viu? Então, olha, vamos pensar a respeito disso, veja só. A nossa mente, veja, pensamentos, existe uma ordem, né, que é essa. Pensamentos promovem, né, geram sentimentos, e sentimentos geram ações, ok? E ações geram resultados. Então, quanto mais eu penso numa coisa, eu sinto aquilo que eu tô pensando, e aí eu vou agir em relação àquilo, e obviamente eu vou ter o resultado voltado àquilo que eu tanto pensei, que eu senti e que eu agi a respeito. Então, olha, pensamentos conduzem sentimentos, que conduzem ações, que conduzem resultados. Essa é a questão toda. E aí, vamos ter um pouco mais de clareza sobre isso? Olha só, aproveita e envia essa live para quem você acha que precisa pensar de maneira diferente, pensar de maneira mais positiva sobre a própria vida. Quem você acha que precisa mudar a narrativa, quem você acha que anda falando muita coisa negativa por aí, então manda essa live, envia, pega o aviãozinho aqui e compartilha. Então vamos lá, olha, lei da atração, aquilo que eu penso, eu atraio. Por quê? Porque existe toda uma movimentação no universo quando eu penso alguma coisa, quando eu sinto alguma coisa, eu envio uma mensagem. E aí essa mensagem retorna para mim em forma de resultados. Então eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu faço. E olha como isso acontece. Imagina o seguinte, você vai ter um evento amanhã pela manhã. E hoje à noite você começa, poxa vida, o evento é às 8, eu não posso me atrasar. E aí você começa a declarar, não posso me atrasar, não quero me atrasar. Eita, eu não vou chegar tarde. Eu vou me organizar aqui porque eu não vou chegar tarde. E aí, em tudo isso que você falou, você passou vários e vários minutos declarando, né, muito tempo declarando somente o que você não queria. O que é que você não queria? Você não queria atrasar. E aí, o que é que eu tô querendo falar pra você sobre isso é o seguinte. Quanto mais eu digo que eu não quero uma coisa, mais eu materializo aquela coisa. Quanto mais eu digo, olha, eu não quero fazer X coisa, eu não quero passar por isso, eu atraio isso pra mim. Então, o que é que você anda pensando? O que é que você anda atraindo pra você? O que é que você anda dizendo que não quer? Gente, boa noite.
Muito boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Lindos. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada pela presença. E percebi que é um horário legal, né? Tá chegando. Que bom. Então, olha, só continuando, vê só. A nossa mente subconsciente, que é a maior parte, né, da nossa mente toda, ela é a maior parte. Digamos assim, se eu fosse fazer uma separação numa folha de papel, seria assim, olha, essa parte aqui, menorzinha, seria a nossa mente consciente, aquilo que eu faço sabendo o que estou fazendo. E todo esse restante aqui da minha mão seria a minha mente subconsciente, aquela que eu não tenho controle, aquela que ela rege tudo que me acontece, né, tudo que eu faço, mas que eu não tenho noção do que estou fazendo. E o que eu quero dizer para vocês a respeito disso também é o seguinte, olha, que a nossa mente subconsciente, ela não sabe separar o que é positivo do que é negativo. E isso aqui eu já falo há muito tempo, só que as pessoas vão chegando, outras pessoas vão saindo, público novo, enfim, vale a pena repetir. Então, veja só. A nossa mente subconsciente não sabe separar o que é não e o que é sim. Então, aquilo que eu penso com mais frequência, ela assimila como verdade e vai mover-se para que aquilo se materialize. Porque lembre do que eu disse, a lógica é essa. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então a ordem é essa. Eu penso muito negativamente todos os dias. Então eu me sinto mal todos os dias. Então o que me acontece é só aquilo que eu pensei, é só aquilo que aquilo se materializa. Por quê? Porque eu construí aquela ideia durante muito tempo. Então cuidado com o que você pensa. E aí, vamos para a lógica do atraso. Por que eu me atraso? Porque eu repeti o tempo inteiro essa frase. Eu não quero me atrasar. Eu não posso chegar atrasado. Amanhã eu não posso acordar fora do horário. Então, o tempo inteiro eu estou construindo aqui o seguinte, atraso. Quando eu digo não quero, eu estou dizendo quero. Porque a minha mente entende como quero. Porque, como eu disse, ela não sabe definir o que é positivo, separar, né? O que é positivo do que é negativo. E isso é científico, tá, gente? Não é ideia de Fabianesca, não. Isso é real. Então, como ela não sabe fazer essa diferenciação, então eu acabo fazendo o quê? Eu acabo pensando todos os dias naquilo que eu não quero, então eu materializo somente o que eu não quero. Então, como eu penso o tempo inteiro, não vou atrasar, não vou atrasar, não vou atrasar, acaba que eu às vezes acordo no horário, né? Você acorda no horário. Entretanto, apesar de acordar no horário, você vai fazendo uma coisa, fazendo outra e daqui a pouco, bum, você simplesmente atrasa e você não sabe explicar por que atrasou. Isso é muito interessante e é real. E olha que na pesquisa que eu fiz aqui no Instagram, nas enquetes, foi absoluto o resultado, foi 100%. Todo mundo disse, toda vez que eu digo que não vou me atrasar, eu atraso. E é fato. Quanto mais você declara não para uma coisa, mais aquela coisa se materializa. E aí talvez você diga, mas Fabi, como é que eu vou mudar isso agora? Poxa vida, essa não é a forma que eu devo falar, então como é que eu vou falar? E aí é que tá. Durante todos esses dias eu tenho falado para vocês sobre a importância de nós mudarmos a nossa narrativa, né? Mudar a maneira como nós falamos, aquilo que nós declaramos sobre nós. E eu falo para vocês sobre isso com muita propriedade, porque durante muitos anos na minha vida, como muita gente aqui já sabe, eu passei por alguns processos, né, onde a minha autoconfiança, a autoestima estava lá embaixo, totalmente derrubada, enfrentei a depressão, todo mundo sabe disso. Mas aí, uma das coisas que me ajudou muito a restaurar tudo isso, né, foram as afirmações positivas, foram as declarações que eu fazia todos os dias a meu respeito. E aí, quando você muda a sua narrativa, quando você muda as suas frases, as coisas começam a mudar, você começa a ter resultados diferentes. E olha que muita gente talvez escute isso e diga pura baboseira. Porque, na verdade, você precisa testar, você precisa experimentar, viver a situação. Ou você vive isso na prática, ou você vai continuar duvidando, porque a maioria das pessoas precisa testar, né, para validar. E eu concordo, é importante que você valide, é importante que você teste, né, que faça a experiência. É muito, muito válido isso. Só que, quanto mais você ficar nessa, não é verdade, enfim, não vai ser. Tudo aquilo que você declara, tudo aquilo que você acredita, você materializa. Então, é isso. E aí, como é que eu poderia não me atrasar em relação a essa situação aí? Como é que eu poderia mudar essa situação? E aí, a frase é a seguinte. Amanhã eu vou acordar cedo e irei a determinado lugar. Pronto. Amanhã eu vou chegar em tal lugar, em tal horário.
Eu paro de dizer que não quero me atrasar. Eu começo a dizer que vou chegar no horário, que vou chegar cedo. Começo a declarar positivamente aquilo que eu vou fazer. E se na noite, né, se antes de dormir eu declaro isso, então o meu subconsciente passa, né, toda a noite processando, porque a nossa mente obviamente não dorme, né? E aí toda aquela noite está processando e no horário certo você acorda, no horário certo você faz tudo que tem que fazer e no momento certo, no horário certo você está lá no local que você se comprometeu a estar. E talvez você diga, nossa, Fabiana, é muito simples e é muito bobo. Pode parecer bobo, mas é muito real. Faça a experiência. Comece fazendo o teste. Se você nunca fez o teste negativo, faça primeiro o teste negativo. Passe o dia declarando que você vai se atrasar. E aí no dia seguinte, algo vai acontecer e você de fato vai se atrasar. Só que aí se você mudar a sua narrativa, né, depois dessa experiência, faça a experiência inversa e mude toda essa narrativa aí que você vai ver o resultado. E é muito importante nós pensarmos sobre isso. Porque na maioria das vezes nós nos concentramos todos os dias em ideias muito, muito negativas. Nós pensamos diariamente somente naquilo que nós não queremos. E é aquilo que eu comecei a falar no início do vídeo, né? Olha, se eu todos os dias penso naquilo que eu não quero, então eu vou estar atraindo para mim aquilo que eu não quero. Mas se eu todos os dias me concentro naquilo que eu de fato quero, então isso vai ser atraído para mim. Né? Por quê? Porque, obviamente, eu vou agir a respeito disso. Porque as pessoas acham que atrair alguma coisa para si é somente você mentalizar. E, de fato, não é somente você mentalizar. Você vai mentalizar, mas você também tem que ter uma ação atrelada, unida àquilo que você deseja, certo? E aí, como é que eu posso mudar? Fabiana, como é que eu posso fazer para me concentrar nas coisas que eu quero e não nas coisas que eu não quero? Olha, existe uma palavra que ela tem que andar muito grudadinha conosco, que é a palavra clareza. Clareza é a necessidade de todo ser humano, sobretudo na própria vida. Clareza sobre si, que é onde você formula o autoconhecimento, né? Onde você passeia pelo autoconhecimento, você vai formulando a sua ideia de si, vai se conhecendo, se percebendo, sabendo quem você é. E aí, quando você tem clareza de quem você é, você também tem clareza das coisas que você quer e das coisas que você não quer. Mas aí, sem mergulhar no autoconhecimento, que esse é assunto para um outro momento, vamos nos concentrar aqui nas coisas que eu quero e nas coisas que eu não quero. Se eu perguntar para você, quais as coisas que você mais quer na sua vida? Aí talvez você passe o maior tempão refletindo, pensando, o que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero para mim? Algumas pessoas têm até facilidade em responder, mas outras não. Agora, se eu disser para você o seguinte, o que é que você não quer para a sua vida? Eu garanto a você que a rapidez em fazer essa lista vai ser muito maior. Você vai conseguir construir rapidamente na sua mente a ideia bem formulada do que você não quer, do que daquilo que você tanto quer. E aí, esse fato está totalmente ligado ao fato, à situação de você conseguir ou não conseguir alguma coisa. Por quê? Porque se eu penso nas coisas que eu não quero, se eu tenho mais facilidade de pensar no que eu não quero, então eu vou atrair só o que eu não quero. É muito forte isso e é muito real mesmo. E eu tentando aqui cumprimentar todo mundo e o Instagram travando. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo. Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? Eu tenho mais facilidade de me concentrar naquilo que eu não quero, então eu vou atrair aquilo que eu não quero. E aí, talvez você diga, certo, Fabiana, eu entendi esse negócio, eu entendi que eu tenho mais facilidade para pensar naquilo que eu não quero e por isso eu atraio o que eu não quero, né? E acabo perdendo aquilo que eu tanto quero, ou então aquilo que eu tanto quero demora muito para acontecer comigo. Então eu vou te ensinar um exercício para você resolver essa questão, tá bom? E aí, quem tem interesse em aprender um exercício para que você possa, de fato, atrair aquilo que você quer? E esse exercício, tá? Ele é chamado de oposição, é a lei da oposição, tá? É um exercício de oposição que você vai fazer, onde você vai atrair aquilo que você tanto quer. E olha que isso é fundamental para a nossa vida, minha gente. Quando nós aprendemos a fazer esse exercício, a gente pode começar a utilizá-lo para qualquer setor da nossa vida, para qualquer área que você queira desenvolver, você pode usar esse exercício. Então,
Olha, se você quiser anotar, anota. Se você não quiser anotar, tudo bem. Eu vou deixar essa live salva, né? Para que você possa depois capturar essa ideia e colocar em prática. Lembre, o que vai fazer total diferença na sua vida é a prática dos exercícios, é a prática daquilo que você aprende. Porque hoje a gente está cercado de informação. As pessoas escutam tanta coisa, até entendem tanta coisa, mas na hora de colocar em prática, elas deixam de lado. Então, não deixe de lado, tá? Coloque isso em prática e você vai mudar completamente a sua mentalidade, a sua vida, vai viver de uma maneira mais positiva. E é muito importante, especialmente nesse tempo se vendo, né? Viver de uma maneira mais positiva, acreditar mais nas coisas boas e focar nelas, né? Sabendo que as dificuldades existem, elas vêm e vêm com bastante intensidade também, mas quando você está, né, bem estruturado ali, você consegue lidar com elas e consegue extrair delas o que elas vieram nos trazer. Porque toda dificuldade tem como propósito nos trazer um ensinamento. E isso é muito clichê, né? As pessoas olham e dizem, isso é muito clichê, Fabiana. De fato, parece muito clichê, mas é muito real. Porque eu garanto a vocês que eu já passei por várias situações muito complexas na minha vida. E de todas essas situações complexas, eu absorvi algo, eu extraí alguma coisa boa, eu extraí alguma coisa positiva que mudou completamente a minha vida, a minha visão de mundo, a minha visão sobre mim e sobre o lugar, né, em que eu estou inserida, sobre o meu contexto. A paz, lindona. Boa noite, boa noite. Vamos lá? Então, papel e caneta, bora anotar? Então, olha, eu sempre falo aqui nas lives sobre a importância de você usar papel e caneta. Papel e caneta serão seus coleguinhas, seus amiguinhos a vida toda, se você estiver em um processo de crescimento, se você estiver em um processo de transformação, se você estiver em um processo em que você quer se desenvolver, que você quer evoluir, que você quer melhorar. Então, lembre sempre, papel e caneta, meus amiguinhos, tá? Chamem eles assim agora. Boa noite. Então, amores, vamos lá, tá? Olha, seguinte, pegue papel e caneta. E em um lado da folha, você vai escrever todas as coisas que você não quer para si, tá? Para o seu futuro, para a sua vida. Quais as coisas que você não quer que lhe aconteça? Geralmente as pessoas vão dizer assim, eu não quero ficar desempregada, eu não quero ficar pobre a vida toda, eu não quero ficar doente, eu não quero, sei lá, eu não quero perder tal relacionamento, eu não quero ter tantas dificuldades, eu não quero, enfim, são várias coisas que nós não queremos, né? Então não é um exercício rápido também, tá? É uma coisa que você precisa parar em um momento calmo do seu dia, refletir, tá? Para que você possa fazer essa lista aí de pelo menos, sei lá, uns 50 itens que você não quer. Talvez 50 seja muito, mas quando a gente para raciocinar, a gente começa a listar, acaba que não é não, viu? A gente pensa em muito mais coisas que não quer durante a nossa vida toda. Então você vai parar e vai anotar as coisas que você não quer que aconteçam. As coisas que você não quer para si, que não são metas. E aí, depois que você anotar isso, você vai dar uma lida, né? Vai perceber, vai conferir direitinho, né? E depois que você fizer, você vai no outro lado da folha, você vai colocar o inverso, o oposto, a oposição. Por exemplo, se você diz assim, eu não quero ficar doente, eu não quero ter tal doença, tem gente que até especifica, né? Eu não quero ter tal doença, eu não quero ter X problema, aquele problema lá eu não quero. Pronto, eu não quero passar por uma crise financeira. Então, quando nós colocamos isso que nós não queremos, aí é o momento de fazer a oposição do outro lado da folha. Para cada item que eu coloquei que não queria, eu vou colocar agora o inverso. Por exemplo, se eu, estava colocando ali que eu não quero ter X doença, ou então que eu não quero ficar doente, ter nenhum problema de saúde, então do outro lado eu vou colocar: eu sou uma pessoa saudável. Você coloca no presente, como se você, de fato, já tivesse com aquilo que você quer. Então, eu sou uma pessoa saudável, Eu tenho muitos hábitos saudáveis. Eu me alimento de uma maneira saudável. Enfim, você vai criando para cada situação daquela uma afirmação positiva, uma declaração que faça sentido em relação àquilo que é negativo que você fez do outro lado. E aí, depois que você fez essa lista positiva agora, que é totalmente oposta à lista negativa, você vai
cancelar, eliminar aquela lista negativa que você tem. Então você apaga, faz um X, cancela, faz alguma coisa, se possível você recorta, sei lá, queima, faz alguma coisa, mas descarta aquela parte negativa. E aí, o que é que você vai fazer agora, depois que você tem agora só o lado positivo? Você vai ler com frequência toda aquela coisa que você escreveu. Toda aquela proposta positiva que você fez sobre si, sobre a sua vida, sobre os seus planos. Por que você vai fazer isso? Porque quanto mais positivamente você declarar a seu respeito, mais sensações positivas você vai promover no seu corpo. Porque imagina, eu vou fazer um exercício com vocês agora, tá? Agora. Olha só. Eu quero que você pense numa pessoa. Não, peraí. Antes de fazer o exercício, eu quero ver quem tá comigo. Então, olha, dá um sinal aí, dá um joinha, sei lá, levanta a mãozinha, qualquer coisa. Coloca uma letrinha pra subir aqui, pra eu saber que você tá comigo e que você vai fazer esse exercício agora aí na sua casa, tá? Dá um sinal de vida aí pra eu saber quem tá presente. Bora lá. Vamos? Porque aí fica mais prático, né? Pra eu saber que você vai, de fato, exercitar o negócio. Porque, gente, olha, quando você aprende a exercitar e promover em você a emoção certa, mas lembrando, olha, tem que promover a emoção certa. Na hora que eu pego a minha lista e eu começo a declarar aquilo, eu tenho que sentir com muita intensidade aquilo que eu tô declarando, tá? Opa, já tem gente subindo aqui, né? Subindo letrinha, subindo carinha, subindo bracinho, beleza? Vamos lá. Tem mais. Bora lá, gente. Então, ó, esse exercício, você vai sentir o impacto dele agora. Agora, pode ter certeza disso. Eu quero que você pense, tá? Junto comigo agora. Sério mesmo. Se possível, você feche seus olhos, tá? Feche seus olhos. Leva a sério esse exercício. Olha, fecha seus olhos. Respira profundamente, ó. Respira lenta e profundamente. 3 vezes. Faça isso comigo aí que você vai ter um relaxamento agora e você vai gostar disso, dessa proposta. Então faz isso, ó. E faz de novo. Lembra? 3 vezes. Depois que você fez isso, eu quero que você pense agora, tá? Em uma pessoa que você ama muito, tá? Que você ama muito. Pode ser um familiar, pode ser, sei lá, o amor da sua vida, ou então pode ser um objetivo que você tem, que você sonha mesmo realizar. Eu quero que você, se for o objetivo, eu quero que você pense o seguinte, olha, que você está realizando esse objetivo agora. Quero que você tenha a sensação de que, poxa vida, tá acontecendo. E você se veja nesse momento. Se veja, sei lá, se você quer determinado cargo, então se veja nesse cargo, sei lá, sentado na cadeira. Sinta, comece a sentir e provocar em você a emoção que seria estar nesse lugar que você tanto deseja. E se for uma pessoa, imagina agora, de olhos fechados, imagina que você encontrou essa pessoa. Imagina que você pode abraçar essa pessoa. Que você tá tocando nela agora, que ela tá pertinho de você. E provoca em você, sabe, toda a emoção que seria encontrá-la agora, abraçá-la agora. Se for pra chorar, chore. Não sei. Você é que vai sentir aí as emoções, mas eu quero que você se permita. Se permita sentir, tá? O que é que você tanto deseja agora? Se você pudesse agora estar realizando, como você se sentiria? Qual é a sensação? Sabe? Qual é a emoção que vem em você, que vem dentro do seu coração? Pensa aí. Eu vou te deixar por alguns segundos só encontrando essa pessoa. Se for a pessoa, abraça, segura, fica aí de olhinho fechado e contato com ela, tá? E se for, né, o seu momento, aquele momento em que você realizou seu grande objetivo, então segura aí a emoção. Olha como você ralou para chegar lá e você conseguiu finalmente chegar. Olha que momento precioso que você está vivendo agora. Pensa nisso e viva, experimente. O que é que você sente? O que é que você consegue sentir agora? Enquanto eu falo com vocês, eu também consigo fazer esse exercício. Eu também consigo promover em mim essa emoção. E eu digo a vocês que para mim é um momento muito precioso. Muito precioso. E na maioria das vezes que eu realizo esse exercício na mentoria, gente,
é muito choro, porque realmente quando você pensa na realização do seu sonho, não tem como você não chorar. Quando você pensa em uma pessoa que você ama, não tem como você não se emocionar, não tem como você não provocar essa emoção em si mesmo. Então, ó, 1, 2, 3, acabou. Agora você abre os seus olhos e você foca em mim de novo. E eu quero que você diga pra mim se você sentiu algo. Seja bem sincero. Se você não sentiu, tudo bem, é normal. Significa que você ainda não mergulhou, né, totalmente nesse processo. Mas se você sentiu, coloca aqui. Se você sentiu qualquer coisa, sei lá, o coração acelerar, a respiração mudar, não sei, qualquer sensação, manda aí, tá? Um sinal de fumaça, diz aí eu senti, ou então eu não senti. Tudo bem, é normal se você não sentiu. Mas se você sentiu, não deixe de declarar, porque é importante. Que aí eu vou dizer pra você por que, né, que é tão fundamental fazer esse exercício. E que se você fizer esse exercício diariamente, né, você vai trazer pra si essa realidade que você tanto deseja. E aí, cadê todo mundo? Cadê você? Lembrando, se não sentiu, joga aí, não tem problema. Diz aí, Fabi, olha, eu acho que eu não senti nada não. Que aí, normal. Mas se sentiu, não esqueça de dizer. Chegaram mais pessoas. Lilis Atelier. Então, olha, deixa eu explicar pra vocês por que, né, que eu propus esse exercício aqui agora. Ó, a Vitória Beatriz falou, eu senti. Ó, ela sentiu, quem mais? Mais alguém sentiu? Poliana sentiu. Muito bem. Alguém aí conseguiu chorar? Alguém se emocionou? Ou não? Se você não chorou também é normal, tá? Mas tem gente que chora bastante. Chora muito porque realmente, né? Teve uma vez que eu fiz esse exercício com uma pessoa e ela conseguiu, né, visualizar o momento do casamento dela. Sabe, o altar, as pessoas, os convidados, a pessoa chegando que ela tanto queria. E foi assim, absurdo. Daqui a pouco as lágrimas estavam assim caindo e foi um momento maravilhoso. Então, olha, é um exercício que vale a pena você fazer, tá bom? E aí, por que eu propus que vocês fizessem esse exercício? Paulo Sérgio repete que eu não vi. Ai, Paulo, eu vou repetir. Daqui a pouco eu repito ele de novo, viu? Só pra você ter uma noção. Então, gente, olha, o que eu tô querendo dizer pra você? Teve choro, olha. Olha aí quem chorou. A Vitória chorou, gente. É normal. É um negócio assim que a gente fica, ai meu Deus, como assim? Você chora mesmo, porque faz sentido pra você. Da mesma forma, se você promovesse uma emoção negativa, você também choraria, você também sentiria todo um peso. Só que a questão é, você não estaria tão alegre agora como você está. Entende? Então, quanto mais você se concentra naquela coisa pesada, naquela coisa ruim, você constrói dentro de você aquele sentimento, você alimenta esse sentimento. E cada vez que você alimenta isso, obviamente que você sofre as consequências, porque isso se materializa de verdade, tá? Então, ó, só explicando, né, pra quem chegou agora, eu comecei a fazer uma live pra explicar mais claramente aquilo que eu expliquei nos stories, né, que eu falei, que a gente tem o hábito de se atrasar, né, diariamente em alguma situação, quando a gente declara que vai se atrasar. Então, se você é desses aí, né, que se atrasa quando diz, ah, meu Deus, eu não quero me atrasar, e, pô, vai lá e atrasa, então essa live foi feita pra você. Por isso que eu resolvi fazer live e não story. Até pensei, vou fazer story, mas depois eu disse, não, mas story nem todo mundo vê, e acaba, minha entrega de story não é das melhores, infelizmente, eu realmente tenho uma coisa aqui que não entrega meus stories direito. Mas enfim, aí eu pensei, vou fazer a live porque eu deixo salvo, depois convido o pessoal pra ver. Olha, a Vanessa disse, ixi, eu na vida sempre me atrasando. Marina chegou agora. Ai, meu Deus, tá vendo, Vanessa disse até na live. Pois é, gente, até a gente se atrasa. A gente se atrasa, sabe por quê? Porque a gente só pensa naquilo que a gente não quer. Você chega dizendo, não quero me atrasar. Meu Deus, isso não pode dar errado. Ah, isso não pode dar errado. Quando você diz isso não pode dar errado, aí eu te digo, pode e vai dar errado. Aí talvez você diga, meu Deus do céu, Fabiana, como assim? Você tá, em vez de ser positivo, você tá sendo negativa agora? Tô não, minha gente, eu tô falando a realidade. Olha, quando você se concentra só naquilo que você não quer, então aquilo que você não quer vai acontecer.
Então, se você diz, ah, meu Deus, isso aqui não pode acontecer. Como você usou o termo não, e é o que você mais se concentrou, né, o que você mais repetiu, então vai acontecer. Porque é aquilo que eu me concentro todos os dias, fortemente, eu materializo na minha vida, eu atraio para mim. Por quê? Aí eu expliquei lá no início da live, porque a nossa mente subconsciente não sabe separar o que é positivo do que é negativo. Então, se eu me concentro com mais facilidade todo dia naquilo que é negativo, então ela materializa a negatividade. Então ela materializa exatamente o que eu pensei. A coisa vai acontecer do jeito que eu pensei. Então é por isso, Vanessa, que quando você quer chegar cedo em um lugar, você acaba atrasando. Por quê? Porque na sua mente você diz assim, eu não quero atrasar. E o tempo inteiro você fica pensando em não atrasar, em não atrasar, em não atrasar. Por mais que você não repita, por mais que você não declare, mas você pensa em não atrasar. É difícil você se concentrar da seguinte forma. Eu quero chegar pontualmente. Eu vou chegar pontualmente. Dificilmente as pessoas dizem isso. Elas pensam, eu não vou atrasar, mas elas não pensam, eu vou chegar pontualmente. Então aí é que está o X da questão. De tanto dizer, eu não quero atrasar, você atrasa. Então, essa é a explicação basiquinha daquilo que eu falei nos stories, né? E que foi 100% na enquete. Foi 100%. Todo mundo que diz, não vou atrasar, atrasa. Pronto. Aí, vamos lá, né? Por que eu propus para você esse exercício? O primeiro exercício foi pegar a sua folha de papel, que eu já disse aqui a todo mundo que me segue, todo mundo que vê minhas lives já sabe, né? Que o papel e a caneta são os nossos amiguinhos. E aí, esses nossos amiguinhos aí, eles são fundamentais para que a gente mude a nossa história, mude a nossa narrativa, mude a maneira como a gente pensa, mude a maneira como a gente fala e, consequentemente, mude os nossos resultados. Porque os nossos resultados estão totalmente atrelados àquilo que nós pensamos, àquilo que nós construímos aqui. Por quê? Por que os resultados estão atrelados ao que nós pensamos? Porque o pensamento ele vai conduzir você à ação. Então, se você pensa negativamente, você age negativamente. Ou então você não age para que X coisa aconteça. Por exemplo, imagina aqui o seguinte, Irian falou, participei de várias corridas solo em São Paulo. Uau! Então, vamos pegar essa ideia aqui do Irian nas corridas. Olha, imagina assim, eu penso negativamente sobre a minha atividade de corredora. Eu penso assim, vai ter uma corrida, eu não vou, eu sei que eu não tenho capacidade de ganhar essa corrida. Eu sei que eu não vou conseguir, sei lá, correr, sei lá, nem 1 quilômetro eu vou conseguir. Então, vai ser muito difícil. E você começa a mentalizar o tempo inteiro aquilo, você constrói aquele pensamento na sua mente. E, obviamente, você vai criando um sentimento dentro de você. Aquele sentimento de derrota, sabe? Você fica sem autoconfiança. Eu não vou conseguir. E se você tem em mente que não vai conseguir, você vai tentar pra quê? Né? Então, você não tem atitude, você não faz a ação. Porque pensamentos conduzem sentimentos, que conduzem ações, que conduzem resultados. Por isso que eu disse, você pensa negativamente, então você acaba não realizando aquilo que você quer. Você realiza negativamente. O resultado que você tanto quer não chega. Por quê? Eu pensei negativo, senti aquela emoção aqui negativa, poxa vida, eu não sou capaz de nada, então não vou nem correr. Porque se eu não sou capaz de nada, eu não vou correr. Consequentemente, eu não ganho a corrida. Por quê? Porque eu não fiz a ação, né, de ir lá. Agora, se eu tenho em mente que eu posso, que eu sou capaz, que ainda que eu não chegue em primeiro lugar, mas que eu posso correr alguns quilômetros, então eu vou agir. E se eu estiver na pista, obviamente que enquanto a corrida não acabar, eu tenho todas as possibilidades. Por quê? Porque aí é que entra o poder da ação. Eu agi, né? Então, se eu penso diferente, se eu penso positivamente, eu vou sentir positivamente, eu vou agir positivamente e eu vou ter um resultado positivo. Porque se eu quis ir lá correr, independente de ser o primeiro lugar ou não, eu fiz. Então, a partir do momento que eu fiz, eu trago pra mim aquele sentimento de, puxa vida, eu consegui fazer alguma coisa, eu driblei ali uma situação que pra mim era um pouco difícil, então eu venci alguma coisa. Então, essa é a questão. Cuide dos seus pensamentos. Se você cuidar da maneira como pensa, vai ter resultados diferentes. E aí, voltando, né, para a questão do exercício, quem tá aí comigo aí ainda, para eu saber que aqui na minha notificação aqui, não aparece quem tá direito, eu não faço a menor ideia. Às vezes fica uma pessoa e eu não sei se tem uma pessoa, não sei se tem nenhuma. Enfim, nós vamos lá, tá oscilando. Mas bora lá. Então, gente,
A questão é essa. Bora pro exercício? Deixa eu explicar para vocês que chegaram aí atrasados, né? Os atrasados. Quem chegou atrasado, eu vou explicar o exercício e vou explicar também o fundamento do exercício que a gente fez agora, né? Que algumas pessoas até se emocionaram, né? Que algumas pessoas até choraram aí e eu vou explicar o fundamento disso para vocês. Então, bora lá. Ó, segura aí. Como eu disse, canetinha e papel, nossos amiguinhos, ó. Estão aí, beleza? Que bom saber que vocês estão aí comigo, que eu não tô sozinha, né? Então, bora lá, gente, olha. Pega aí. A ideia é pegar papel e caneta, seus amiguinhos, tá? A partir de hoje, olha, você chega assim e diz, ó, a caneta é minha amiga, o papel é meu amigo, vamos trabalhar junto. Então, o exercício foi, você agora escolhe um momento do seu dia, né? E pega papel e caneta e vai colocar no papel e na caneta, né? Vai colocar ali uma lista das coisas que você não quer que aconteçam na sua vida. Tem até um filme, né, que é a lista de não beijos. Eu lembrei agora, não tem nada a ver com o que eu tô querendo dizer, mas enfim, né, porque eu lembrei do filme. Mas enfim, o que é que eu quero que você pense? Nas coisas que você não quer que lhe aconteçam. Sejam elas quais forem. Você não quer ficar doente, você não quer ter X doença, você não quer ficar solteiro, né? Minhas amigas solteiras aí, eu tenho algumas amigas solteironas que jogam no meu time, né? Elas não estão aqui no momento, mas enfim. Você não quer ficar solteiro, você não quer ficar doente, você não quer ter X problema financeiro, enfim. Se eu perguntar pra você agora, né, só repetindo, recapitulando as coisas que eu falei no início da live, né, quem já tava, por favor, desculpe aí, tem um pouquinho de paciência, né, só pra eu explicar pra quem chegou depois, é o seguinte, não riam da história das amigas encalhadas, minha gente, porque, né, é pesado, mas enfim, vamos lá. Então, o que é que eu quero que você entenda? Diariamente, eu perguntar pra você assim, quais as coisas que você quer pra sua vida? Com as pessoas que eu atendo, com as pessoas com quem eu converso, todos os dias, né? E segundo dados estatísticos também, né, nos conteúdos que eu estudo, nós encontramos o quê? Que a maioria das pessoas não sabe o que quer. É muito difícil elas saberem o que elas de fato querem para a própria vida. E aí, por terem essa dificuldade, elas acabam não se concentrando naquilo que elas querem para a sua vida. E aí isso é muito sério, não é? Se eu perguntar agora, quais as coisas que você não quer para a sua vida? Aí é muito mais fácil você listar as coisas que você não quer do que as coisas que você quer. E aí eu quero que você diga pra mim, se eu te perguntasse as coisas que você não quer, você não teria mais facilidade em contar, né? Você vai dizer, eu não quero morrer. Eu não quero morrer jovem. Eu não quero fazer tal coisa. Eu não quero fazer isso. Você sabe o que você não quer. E aí, para que você entenda o poder da sua mente, eu vou lhe contar agora um experimento científico, tá? Quem quiser depois ver esse experimento, joga lá na internet, vocês vão encontrar. Presta bem atenção, que aí eu jogo o exercício para vocês, mas por favor, escute bem essa questão desse experimento científico, porque ele vai comprovar para você que o que eu estou dizendo é totalmente verídico, tá? Se até agora você duvidou, né? Mesmo que você tenha feito o exercício, tenha sentido tudo, mas você duvidou, então agora eu quero que você pare um minuto e escute essa experiência que eu vou contar pra você, que foi um experimento científico realizado há alguns anos, tá? Com um prisioneiro, que ele era do corredor da morte, né? Nos Estados Unidos nós sabemos que tem a pena de morte, tem o corredor da morte, onde eles são levados para serem executados, enfim, né? Nós sabemos que a morte é indolor, né? Hoje em dia eles aplicam lá várias injeções e tal, né? E as pessoas acabam tendo uma morte humanizada. Mas aí, o que é que eu quero contar para vocês desse experimento? Olha, fiquem atentos, guardem essa informação com vocês e lembrem disso para a vida toda. Inclusive, compartilhem com outras pessoas. Se puder, até compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Porque é de suma importância você saber como funciona a sua mente. O poder que a sua mente tem sobre os seus resultados, sobre a sua vida. E aí eu vou contar. Talvez até algumas pessoas já tenham ouvido. Se você ouviu ao longo do momento que eu for contando, você vai colocando aqui. Eu já ouvi. É verdade, eu lembro disso. Eu já sei. Então é bom, porque isso vai mostrando que de fato, né, você já tem uma noção sobre isso. Mas aí vamos lá. Então, um prisioneiro, né, do corredor da morte foi convidado por uma equipe científica que eles planejavam fazer uma análise, né, um estudo mesmo sobre o poder da mente. E aí, quando ele se propôs a fazer isso, né, o cientista, obviamente, conversou com ele assinou todos os termos, explicando que aconteceria da seguinte forma. Ele sofreria uma morte humanizada, né, onde ele não sentiria nenhuma dor.
nenhuma dor. Ele ficaria lá no leito, né? E seria feita uma incisão no pulso, ou seja, um cortezinho no pulso, né? E ali seria colocado um recipiente abaixo, né, do pulso dele, e o sangue dele começaria a gotejar, e ele ouviria esse gotejar do sangue. Conforme, né, fosse passando as horas, ele morreria somente quando a última gota de sangue, né, caísse. Então, quando ele esvaísse, né, ficasse esvaído totalmente do sangue, esvaziado, ele morreria. E esse foi o combinado, foi o assinado e foi o organizado, foi feito dessa maneira. E aí, minha gente, olha só, o Romário já falou pra mim aqui que já ouviu. Então, olha só o que aconteceu. Fizeram toda essa preparação, tá? Colocaram ele lá no leito, aplicaram toda a medicação e tarará, e ele ficou lá, beleza. E quando finalmente fizeram a incisão, foi um corte superficial, não perfurou nenhuma veia, nenhuma artéria, nada. Corte superficial. Eles colocaram uma bolsa de soro, né, para que ficasse gotejando e ele pudesse ouvir aquele gotejar. Gente, foi um gotejar de algumas horas, né? E finalmente, quando a última gota de sangue, né, a última gota de soro, né, caiu no recipiente, ele morreu. Ele simplesmente morreu. E se você tiver dúvidas, confere lá, ó, várias pessoas aqui já ouviram, né? Já ouviram falar. Então é um experimento real para que você entenda que ele não morreu porque acabou o sangue, ele estava em perfeito estado físico. Ele morreu porque a mente dele acreditou que ele morreria. Inclusive no livro O Poder do Subconsciente, tem um outro caso de um homem que foi a uma vidente e ela falou para ele que ele morreria com X tempo, em X espaço de tempo. E aí, na data em que ficou determinado, mesmo estando em perfeito estado de saúde, ele morreu. Por quê? Porque ele acreditou. Então veja como é grave, veja o poder que a nossa mente subconsciente tem, né? Então é isso. Inclusive, tem até um experimento bem interessante. Um experimento não. Tem até uma parte na Bíblia, né? Eu não lembro agora o versículo, mas que é bem interessante. Onde Jesus, ele cura, né? Acho que é um cego. E ele fala o seguinte. Ele diz a ele que não conte a ninguém, né? Ele diz assim que vai acontecer o que ele crê, né? Que ele vai conseguir ficar curado se ele crê. Beleza. Então ele crê e é curado. E o outro detalhe é que ele diz que ele não conte a ninguém. E aí, eu passei anos sem entender por que não contar a ninguém, por que não contar a ninguém. Não contar a ninguém porque aquelas pessoas duvidariam do que aconteceu na vida dele. E essas pessoas começariam, o blá 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 que a gente escuta todo dia. De pessoas dizendo que nós não podemos, que isso não dá certo, que isso não é pra gente, que nós não somos capazes. Que se isso não aconteceu pra mim, vai acontecer pra você como? Então essas ideias vão entrando na nossa mente e tudo aquilo que é positivo dentro de nós acaba se convertendo em negatividade. Porque nós não blindamos a nossa mente. Então, cuide da sua mente. Olha, a Vanessa aqui, já quero esse livro maravilhoso, O Poder do Subconsciente. É um livro que vai mudar totalmente a sua visão. Outro livro também que eu recomendo muito é A Atitude Mental Positiva, do Napoleon Hill, onde ele fala que tem até uma citação bem interessante que é de um homem que ele é milionário, ele era muito pobre mesmo, uma família totalmente sem nada. E aí, aos poucos, ele consegue, né, com a mentalidade, obviamente com as ações, ele consegue atingir um alto patamar. E ele lembra do que a mãe dele dizia, que era o seguinte, ela dizia assim: nós somos pobres, não por causa de Deus. Então, tem muita gente que diz assim, Deus quis assim. E aí eu pergunto, será que Deus quis assim mesmo? Ou a sua mente formulou que era para ser assim, né? Então, nós precisamos entender que a nossa mente ela tem todo esse poder, tanto para o positivo quanto para o negativo. E se você focar somente no que é negativo, você vai construir aquela realidade para si. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Eu gosto muito de pensar positivamente. Já fui uma pessoa muito negativa e construí, né, toda essa mentalidade positiva ao longo dos anos em que eu fui mergulhando em conhecimento, me desenvolvendo, né, e tendo fé. Então, isso faz muita diferença. Tenha fé, né, no que é positivo, tenha fé no que é bom. Tenha fé que Deus tem algo melhor para a sua vida, que Ele tem o melhor para você. E aí, né, vamos voltar para o exercício agora? Agora que você já sabe que a sua mente tem todo esse poder aí que eu falei, bora voltar para o exercício? Então, agora que você sabe que você se concentra mais facilmente no que você não quer,
faça a lista das coisas que você não quer. Beleza, liste tudo. Leve o tempo que levar, escolha um dia aí, pare só para isso. E aí, quando você fizer essa lista, você vai ler, né, olhar direitinho e ao lado dela, para cada frase que você colocou ali das coisas que você não queria, você vai escrever uma frase positiva sobre aquilo, certo? Então, se você, por exemplo, não quer ser uma pessoa pobre a vida toda. Ah, eu não quero ser pobre a vida toda. Eu não quero ficar sem dinheiro. Talvez você diga assim, eu não quero ficar sem dinheiro. Pronto. Então, aí, você vai escrever lá, eu sou uma pessoa próspera. Eu recebo, né, diariamente vários, o valor X em dinheiro. Sobre vários serviços que eu presto todos os dias, eu recebo dinheiro diariamente. E talvez você diga, nossa, Fabiana, isso é muito surreal. É surreal mesmo. É para ser surreal mesmo. É para você construir mesmo a realidade. E a realidade positiva, ela é surreal. Porque a gente está muito acostumado ao que não é bom. Então, a gente está muito acostumado a construir e achar fácil somente o que é ruim. Então, bora pensar no que é bom e vamos cultivar aquele sentimento. Então, aqui o Romário citou, né, o versículo, Mateus 8:8, né? Beleza, vou revisar depois, tá? Obrigada, Romário. A Vanessa disse assim, olha, verdade, procuro não contar meus sonhos ou conquistas a ninguém. É importante, porque se você é assim, tem dois lados, pessoal, sobre essa questão das conquistas. Conquista é importante ser celebrada, não necessariamente você precisa gritar para os quatro ventos, mas que você celebre para si mesma, né? Que você comemore tudo aquilo que você ganha, porque a conquista, ela é o combustível da autoconfiança. Quanto mais eu conquisto, mais autoconfiante eu me torno, porque eu percebo que eu fui capaz de fazer X coisa. Então, é importante que você celebre, que comemore tudo isso. E aqui, sobre não contar os seus sonhos a ninguém, tem dois lados. É muito importante você não contar a pessoas que vão negativar, a pessoas que você sabe que não vão te influenciar positivamente para que você realize. É importante ter esse cuidado, né? Mas também é muito importante que a gente construa o seguinte, que a gente construa um grupo de pessoas em quem a gente possa se apoiar, que é o famoso comprometimento social. Olha, quando você, por exemplo, entrar aqui no meu Instagram, talvez vocês tenham visto os meus stories esses dias, eu compartilhei que eu gostaria, né, de voltar a tomar água, porque eu sempre tive aquela dificuldade toda de tomar água. Então eu me comprometi socialmente com as pessoas, né, de que eu iria tomar água. Por quê? Porque se eu compartilho esse meu desejo com alguém, essa minha meta com alguém, que é alguém que vai poder me ajudar, então o que é que acontece? Eu vou obter mais resultados porque vai ter aquela pessoa me apoiando, que é o caso daqui. Aqui todos os dias eu tenho recebido várias mensagens de várias pessoas dizendo, Fabi, já tomou água hoje? Isso acontece de manhã, à tarde, à noite. Na época do milagre da manhã, que eu continuo fazendo, eu só parei de postar, mas eu postava todos os dias porque eu precisava, né, de companheiros de responsabilização, então eu postava todo dia. No dia que eu não postava, alguém entrava em contato e dizia, você não fez o milagre da manhã hoje, não? Então, sobre os nossos sonhos, quando a gente compartilha sonhos, metas com pessoas que vão nos impulsionar a crescer, né, a melhorar e a conseguir alcançar aquilo, então vale a pena a gente compartilhar. Agora, quando a gente compartilha com pessoas, né, que vão nos colocar para baixo, que vão negativar os nossos sonhos, isso de fato é um grave problema, né? Muito bem, Vanessa, acho muito sábio da sua parte, viu? Ô, Gabi, não tá colaborando hoje a internet, poxa vida. Romário fez uma correção aqui, é o versículo 3. Beleza, Romário, vou lá dar um passeio depois. E aí, gente, olha, só, né, continuando pra gente finalizar. Quando você fizer esse exercício, que você fizer, né, a parte escrita positiva, e aí você vai cortar, vai eliminar a parte negativa toda, tudo aquilo que você colocou que não queria, você vai recortar, apagar, queimar, você vai fazer qualquer coisa, tá? Desde que aqui você suma com aquela parte toda negativa, para que você não tenha mais contato com aquilo. E aí, depois que você sumir com isso, você vai pegar aquela parte positiva toda que você escreveu, que você converteu, né, que é o método da oposição, você colocou em oposição a tudo aquilo que era negativo. Então agora, pelo menos algumas vezes, tá? Algumas vezes antes de você dormir, ou no decorrer do seu dia, no momento que você tem um espaço de tempo assim livre, você vai promover o seguinte exercício. Olha só, é o exercício número 2. O primeiro é a sua lista. O segundo é que você vai promover, né, em você um estado de relaxamento. Gente, eu tô estudando hipnose
E é fascinante. Tô estudando hipnoterapia, né? Tô fazendo uma formação, é uma faculdade mesmo. E é fascinante, fascinante, porque você começa a perceber o quanto você é capaz quando você entra em um modo offline, praticamente. É praticamente um modo offline. Quando você promove em você mesmo um momento de relaxamento, a sua mente ela fica totalmente receptiva, tá? Às coisas que você vai liberar para ela depois. Então, por que eu proponho para você esse relaxamento? Você vai parar e vai respirar, né? Pelo menos respirar profundamente, inspira, né? Solta profundamente. 3, ou então você faz 3 sessões de 3, tá? Até que você sinta que você tá num momento bem relaxado, que seu corpo tá molinho, sabe? Você tá sentindo aquela moleza. Então aí é o momento que você vai se concentrar naquelas coisas que você listou. Se você não sabe de cor aquelas coisas, então você começa a ler, né? Você olha para sua lista e você se concentra nela de tal maneira que você vai começar a provocar dentro de você a emoção. Cada vez que você olhar para frase X, por exemplo, eu quero, sei lá, quero X desenvolvimento na minha empresa. Você é bem claro sobre isso. Imagina que você vende X produtos, eu quero vender tantos e tantos, tal. Então você vai pensar como se você já estivesse com aquele resultado. Então, nesse momento de relaxamento, você pensa como se já estivesse com aquele resultado em mãos, né? E aí você vai pensar em sentir aquela emoção. Como você, olha a pergunta, como você se sentiria se você tivesse atingido esse objetivo? Então, se hoje você fosse a pessoa mais... Vamos pegar aqui Vanessa, que é uma blogueira que eu admiro demais, blogueiríssima, sucesso, estouradona. Então, vamos imaginar aqui, né? Que eu acho, inclusive, Vanessa muito comprometida, tá de parabéns, Vanessa. Profissionalismo, comprometimento, e é isso mesmo que faz a diferença, né? Vamos pegar a Vanessa aqui. Imagina Vanessa com 1 milhão de seguidores. Aí ela tem, vamos imaginar que ela tem isso em mente, eu quero 1 milhão de seguidores. Então, ela vai provocar nela o sentimento. Como você se sentiria agora? A pergunta é, como você se sentiria agora se você estivesse, né, com esse objetivo em mãos? E aí a sensação dentro de você, né, a emoção que vem dentro de você é absurda. E aí você se sustenta naquilo, porque quando você se sustenta nisso, né, você tá mandando uma mensagem. Você tá emitindo uma mensagem dentro de você. E essa mensagem vai se materializar em resultado. Ela vai ser materializada em resultado. Isso aí é certo, é absoluto. Absoluto, tá? Muitas pessoas vão duvidar, muitas pessoas não vão acreditar, mas não é isso. É real, tá? Aconteceu, como diz Paulo Vieira. Então... Pois é, Vanessa, não tô fazendo rasgação de seda, não, é pura verdade, eu acho você muito profissional e acredito que você vai ter um futuro brilhante, né, lá na frente, o negócio vai, sabe, fluir muito mais, porque você é comprometida, pessoas comprometidas, pessoas responsáveis, né, vão longe, tem muitos resultados e eu acredito muito profundamente nisso. Então, pensem sobre isso, provoquem em você esse sentimento, tá? Quando você provocá-lo, você vai estar mandando a mensagem. Isso vai retornar para você, né? Como uma forma de resultado. Porque é o que eu disse a você. Seu pensamento gera emoção, que gera ação e resultado. Por exemplo, ainda continuando, né? Com o exemplo de Vanessa. Se ela está todos os dias nas redes sociais, todos os dias comprometida, né? Fazendo o que tem que ser feito. Veja, ela pensa, ela tem a meta de milhões de seguidores... Né? Milhões, tem várias parcerias, vários resultados positivos, ela tem essa mentalidade, então ela sente, ela provoca nela essa sensação e ela age, porque o problema das pessoas é isso, elas acharem que é só pensar. Eu não vou só pensar, eu não vou só provocar esse momento, esse exercício e tal, e vou ficar de braços cruzados esperando a coisa acontecer. Não, eu preciso agir. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e que eu vou agir a respeito, eu vou ter o resultado. Por que muitas pessoas desistem, né, de muitas coisas? Porque elas simplesmente querem, mas elas não têm uma rota de ação. Elas não têm um caminho traçado. Então, se você não tem um caminho traçado, você não tem onde chegar. Porque imagine, é aquela velha frase de Sêneca que flui muito positivo, muito naturalmente aqui, que encaixa aqui. Que é qual? O barco que não sabe para onde quer ir não pode ser beneficiado por nenhum vento. Então, muitas pessoas pensam, mas elas não têm clareza daquilo que elas querem de verdade. Elas não traçam um planejamento, uma rota para chegar.
Por exemplo, se eu quiser X seguidores, eu vou ter que fazer o quê, né? O quanto eu vou ter que estar presente, quais as ações que eu vou precisar realizar aqui, quantas vezes por dia, quantas vezes por semana. Então tem todo um negócio aí que você tem que afunilar em relação às suas metas, né? Então é muito importante a gente ter essa mentalidade, esse pensamento, tá, gente? Então, gente, vamos finalizar, né? O exercício é esse, a proposta é essa, né? Depois eu volto aqui e trago outras coisas, vários outros exercícios pra gente pensar e fazer, né? Mas hoje eu quero, por favor, que você guarde isso com você, tá? Mude a sua mentalidade e os seus resultados mudam. Quanto mais positivamente você pensar sobre você e quanto mais você agir relacionado àquilo que você pensa, mais resultados você terá. Então, faça isso. Pense positivo, mas não somente pense positivo. Porque ser muito otimista e não agir é ser bobo, né? Então, só pensar positivo, mas não fazer nada, isso aí é vacilo. Então, não faça isso. Sempre tenha o pensamento, o sentimento e a ação relacionada, que aí você vai ter o resultado, tá bom? Ai, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Eu juro que eu entrei aqui achando que eu ia passar uns 5 minutos, que eu só queria explicar isso, mas aí vocês foram entrando e foi dando aquela vontade, né, de entregar mais. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. E lembrem, e olha, antes de dormir, pense em como você deseja que seja o seu dia de amanhã. Pense nisso. Antes de dormir. Porque, como eu disse, à noite seu cérebro está trabalhando por você, viu? À noite é o momento que ele mais trabalha. Então, toda noite, não pense negativo. Vá dormir com os melhores sentimentos, especialmente com gratidão. Vá dormir com gratidão, agradeça. Agradeça pelo dia de amanhã. Amanhã vai ser lindo, amanhã vai ser um dia incrível. E vai ser, tá bom? Então é isso, olha, grande beijo pra vocês. Muito obrigada pela presença. Que Deus abençoe. É sempre muito bom. Eu tava morrendo de saudade de fazer live pra encontrar vocês aqui. Então, gente, é isso, tá? Beijo no coração, ó. Fiquem com Deus e muito sucesso pra todo mundo. Beijão. Obrigada, Irian. Um beijo, gente. Tchau, tchau.